E aí, mamães que erram! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais uma participação. A cara dele de que... Ai, eu não posso fazer nada. E aí, mamães que erram! Tudo bom, gente? Olha, hoje eu tenho aqui a Márcia Suzane, minha amiga de muitos anos, com uma experiência incrível nesse mundo materno. Ela tem 4 lindos filhos. E cada um numa fase diferente, né, Marcinha? Verdade. Adolescente, criança, muito pequenininho. E ela veio contar pra gente um pouquinho como que ela descobriu dentro desse mundo cheio de filho dela que tinha um que é muito querido, muito especial. Claro que todos os filhos são queridos e especiais, né? Mas um você precisou aprender a saber como lidar, o que estava acontecendo. Nossa, eu tô errando, não é possível. Então eu quero compartilhar aqui com vocês hoje a história de uma mãe com um filho autista. Então, Marcinha, seja bem-vinda ao canal. Obrigada, Cris. E eu sei que você tem muita experiência para contar, né? Como a gente já comentou aqui sobre um filho com autismo. Sim. E como que era, assim, antes de você perceber isso, como que foi a sua experiência antes, o seu tratar com ele, o comportamento. Conta um pouquinho da sua rotina. Então, Cris, no início foi bem difícil, né? Porque até os 2 anos eu estava em casa com a Casa. E depois eu comecei a trabalhar. E foi aí onde tudo complicou mais ainda. Ele, quando bebê, ele chorava muito, ele engasgava muito durante a amamentação, ele não olhava para mim diferente dos meus outros filhos no momento da amamentação, ele não tinha foco visual comigo, ele não interagia enquanto mais bebê comigo. Então assim, eu percebia que tinha alguma coisa diferente dos demais, mas eu não sabia o que era. E quando eu comecei a trabalhar, ele tinha 2 anos de idade, foi onde tudo piorou, né? Ele começou a ficar mais introvertido do que ele já era anteriormente, ele começou a se esconder mais vezes, ele parou de se comunicar com as pessoas dentro de casa, porque as pessoas de fora de casa ele já não queria muito papo, né? As pessoas chegavam lá em casa, ele se escondia. E aí quando eu comecei a trabalhar, aí que piorou mais ainda, porque além das pessoas de fora, as pessoas de dentro de casa, a família, ele não queria conversar, ele começou a agredir muito os irmãos, ele só era um bebê. E aí foi quando eu comecei a me preocupar, porque eu achei que estava acontecendo alguma coisa dentro da escola com ele, por conta da mudança de comportamento. Ele já tinha alguns aspectos meio que agressivos, mas depois que ele foi pra escolinha, ele piorou muito. Eu achava que era o que? Agressão, eu achava abuso? Que alguma coisa. Eu ficava com medo de pensar o que poderia ser, sabe? Uhum. E a questão alimentar, ele piorou muito com relação a aceitar alimentos. Ele só queria leite, só que ele não podia tomar leite porque ele tinha intolerância. Nossa. E aí eu lembro de várias vezes eu ter que correr na escola para buscar ele, porque de tanto ele tomar leite, porque era o único alimento que ele queria receber, ele acabava tendo disenteria muito grave, sabe? Uma disenteria muito forte. Eu tinha que correr na escola para correr com ele para casa, deixar ele com os meus pais. Nessa época eu tinha muito apoio, eu tinha um apoio dos meus pais, então eles ficavam com a Casa no momento que eu não podia estar com ele, sabe? Mas mesmo assim, a situação psicológica dele eu via que não estava boa. E aí foi um ano bem tribuloso, sabe? Nesse período que ele ficou na escola. Eu entrava em contato com a escola me chamava para conversar porque ele não queria socializar com as outras crianças, ele agredia muito as outras crianças, ele mordia demais as outras crianças, contato com ele gostava muito da coordenadora, que eu acho que interagia muito com ele ali nos momentos mais ociosos dele. Então ele se apegou um pouco à coordenadora, mas os demais profissionais ele não queria contato. Então a professora me ligava, pedia para mim ir na escola, eu ia na escola, mas mesmo assim eu percebi que o convívio com a Kai se tornou muito difícil, tanto na família quanto na sociedade, né, da escola ou nos outros lugares que a gente ia. E ele não queria sair das fraldas,
ele... Isso já com 3 anos. Não, com 2 aninhos. Com 2 anos. O Acaso, ele saiu das fraldas, a gente conseguiu tirar ele das fraldas, ele já tinha quase 2 anos e 8 meses. E aí, com 3 anos, eu lembro que a gente fez uma viagem. Nesse período, eu tinha saído da escola já, nesse período que a gente fez uma viagem só com a família. Eu já no seu tinha trabalho, pedido, né? eu já tinha Você pedido, também trabalhou em isso, escola. eu já tinha pedido demissão do lugar que eu trabalhava, porque eu fiquei realmente muito atemorizada de alguma coisa que está acontecendo com ele na escola. Eu não dava conta, eu trabalhava o dia inteiro, eu não dava conta de dar a atenção que ele precisava ter. E cuidar ainda dos outros meninos que também precisavam. Ele precisava de muita atenção, ele queria o tempo todo estar comigo. E quando eu não estava com ele, ele se escondia. Ele se escondia dentro dos guarda-roupas, ele se escondia debaixo da cama, ele queria ficar ilhado. Ele não queria nem ficar com o pai dele, nem com os irmãos, ele só queria ficar comigo. Ele não gostava de colo, ele nunca foi uma criança que gostava de colo. Mas ele queria que eu desse a minha atenção pra ele. E aí foi quando eu pedi demissão, né, do lugar que eu trabalhava, para poder dar mais atenção para ele, porque eu realmente estava bem preocupada. E aí a gente fez essa viagem com a família. E lá nessa viagem, a minha cunhada, ela trabalha com crianças autistas, com crianças que têm dificuldades de desenvolvimento. Ela é TO, né, técnica ocupacional. E aí ela virou para mim e falou assim: Márcia, eu posso te falar uma coisa? Aí eu falei: fala. Ela: o Acaso é autista. Nossa, pá! Mas amiga, eu vou te falar uma coisa. Foi uma informação impactante, mas que me trouxe um alívio, uma paz tão grande. Porque eu sabia que meu filho não era igual aos outros. Eu tinha convicção disso. Eu falava: meu Deus do céu, por que esse menino é rebelde? Por que ele não obedece comando? Por que ele não aceita as informações? Por que ele não quer brincar? Esses joguinhos assim, por exemplo, ele não queria brincar. Porque hoje eu entendo que pra ele naquela época era difícil ele pegar uma pecinha e encaixar em outra. Mas ele não aceitava. E ele tinha muito incômodo com barulho. E como você já falou, eu tenho 4 filhos, então é uma casa que tem mais barulho do que convencional, né? Uhum. Então ele ficava muito irritado e eu falava: gente, o que acontece com essa criança? Ele cresceu no barulho, ele nasceu no barulho, como é que ele não gosta de barulho? E por conta dele não gostar do barulho, ele fazia mais barulho ainda. Então tinha vezes que ele parava nos cantos da parede, assim, começava a gritar. E gritava, e gritava, e gritava, e gritava, e gritava. Hoje, eu sei como lidar nesses momentos que ele fica muito eufórico, nos momentos que ele quer gritar muito. Hoje eu compreendo, mas na época eu não compreendia. E aí, qual era a sua reação quando você via ele assim? Eu ficava enlouquecida, eu brigava, botava no cantinho, mandava parar, tirava todo mundo de perto pra ver se ele parava. Porque pra mim, eu achava que ele tava querendo chamar atenção. Pra mim, eu acreditava que ele queria fazer birra, que era pura e simples birra. Então eu não compreendia que naquele momento ele precisava de um ambiente mais calmo. Eu não sabia que ele precisava de um aconchego meu, sabe, pra ele se reequilibrar. Porque dentro do autismo existe essa questão do reequilíbrio. O autista, ele precisa muito de coisas que façam com que ele se reequilibre. E eu não entendia isso. Então eu fazia tudo o contrário e aí a situação só piorava. Então quando a Jéssica me deu essa informação, foi quando eu me acalmei e falei: agora eu vou entender o que é isso, eu vou pesquisar e vou procurar saber o que é o autismo e quais são as necessidades do meu filho. Porque o mais velho é TDAH, o Natan é DEPAC, o Aaron é TDAH Jesus. E DEPAC. Meu Deus. E sobre eles eu estudei para poder ajudá-los. Mas o Acaso não fazia ideia do que era autismo. Porque na cabeça de todo mundo, o que a gente aprendeu através de filmes e informativos é que o autismo é aquela criança que senta no cantinho e fica, né? Se balança. E fica olhando pros lados e não tem convívio, não fala. Mas isso é um grau do autismo. E existem outros. E era justamente nesse outros que o Acaso se encontrava. E aí, sua conexão com ele, você tentava abraçar e acalmar, ou você se irritava e falava: eu não quero esse menino perto de mim? Amiga, eu falava exatamente Bem isso. né? Pelo amor de Deus,
Eu chegava a ligar pra minha mãe e falava: mãe, por favor, pega a casa aqui e leva ele pra passear, porque eu vou surtar. E acabava que eu descontava em cima dos outros meninos também. Entendeu? Então, assim... Todo mundo sentia, né? Até os 3 anos de idade de vida do Acais foram momentos muito turbulosos, sabe? Momentos de muita aflição, de muita agonia, não só pra ele, mas pra toda a família, porque ninguém sabia lidar com ele. Ele batia nos irmãos, os irmãos reclamavam, eu ia lá e brigava com ele, entrava em desespero. Eu não deixava ele chegar perto de outras crianças do tamanho dele, ou menores, porque eu sabia que ele podia agredir. E eu achava que era ele que queria bater, que ele queria chamar atenção de alguma forma. E acabava que eu me desesperava. Então chegou a um ponto de eu falar chegar pro Thiago, meu esposo, e falar: amor, por favor, pega o Acais, vai passear com ele, me deixa descansar, me deixa ficar em paz, porque eu não tô aguentando mais. E assim, dói, né? Hoje eu olho pra trás e falo, vejo o quanto ele sofreu, eu sofri e toda a família sofreu por não termos informação. E quanto de culpa você ficou sentindo, né? Muita, amiga. Eu me culpava o tempo todo. E foi um período muito difícil porque eu não dormia. Um dos transtornos do autismo é a questão do sono. E o Acais, ele acordava 3, 4, 5 vezes na noite. Jesus. E eu entrava em desespero. Eu chegava ao ponto de orar e falar: Deus, pelo amor de Deus, faz esse menino dormir a noite toda, porque eu não aguento mais. E eu falava isso e logo em seguida eu começava a chorar, me sentindo culpada, porque eu falava: meu Deus, eu não consigo dar conforto, consolo, eu não consigo ajudar o meu filho, porque eu tô totalmente cansada. E era culpa em cima de culpa, culpa em cima de culpa, até eu descobrir que ele era autista. E aí, quando você descobriu, você levou ele no neuro e aí fez o acompanhamento? Como é que foi, assim, depois da descoberta? Então, a gente na época não tinha plano de saúde, né? E pra mim foi bem complicado conseguir um atendimento na rede pública, por conta do lugar que eu morava, né? Porque na rede pública tem os lugares específicos para atendimento. Mas a gente conseguiu atendimento com psicopedagoga e com a psicóloga e com uma amiga nossa que era neuropsicóloga, e aí ela auxiliou muito. Mas o que me fez romper essa barreira foi eu correndo atrás e estudando. Porque depois que a gente conseguiu o acompanhamento de alguns especialistas com ele, eu percebi quantas informações existem nesse mundo do autismo. Então, assim, um profissional fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Então, quem me ajudou muito foi a minha cunhada. Ela que me passou muita informação, me passou muito canal de pesquisa, ela que me ajudou a decifrar algumas coisas que eu não conseguia compreender através de estudos. E eu meti as caras nos livros, comecei a seguir pessoas que falavam sobre autismo, que tinham filhos autistas, porque se eu dependesse de outras pessoas, eu não conseguiria alcançar a tempo o que meu filho estava precisando. E ele precisava de muito auxílio naquele momento, porque ele já estava quase desenvolvendo o TOD, né, que é a compulsividade de agressão. Ele já estava vivendo, ele começou a desenvolver algumas características do autismo, que é essa história do apertar muito a mão, de ficar se balançando, de não conseguir conviver com barulho ou com muitas pessoas. Já ficava muito nervoso, né? Muito rápido. Ele ficava nervoso muito rápido. Então eu tive que correr atrás para conseguir compreender qual era o mundo do meu filho. E tem mães, assim, que não aceitam, né? Você aceitou muito bem vindo da sua cunhada, mas tem mãe que se fala: olha, vamos procurar um neuro, vamos lá tentar ajuda. Não, meu filho tá ótimo, meu filho tá bem, é só a personalidade forte. Amiga. E às vezes perde uma grande oportunidade de ajudar o filho, né? Uma coisa que a minha cunhada falou pra mim e que me marcou é que nenhuma criança tem preguiça de se desenvolver. Nenhuma criança nega o desenvolvimento. Mas algumas crianças, elas precisam de acompanhamento e de um direcionamento para conseguir se desenvolver. E eu conheço muitas mães que negaram isso para os seus filhos, sabe? Porque é a história do comparar.
um filho com o outro, Oh, gente. né? A história de ver nas redes sociais a farsa da vida perfeita, né? E aí as mães acabam não querendo se colocar no posicionamento de que minha vida não é perfeita. E aí negam pro seu filho o desenvolvimento que ele merece. Entendeu? Então assim, eu conheci ao longo desses 2 anos algumas mães que tinham problema de relacionamento com seus filhos muito pequenos. As crianças não queriam se desenvolver, mas porque não sabiam como se desenvolver. Eu cheguei ao ponto de falar, procura, vamos ler a respeito disso. Não, meu filho é normal. Como se a criança autista não fosse uma criança normal. A criança autista, ela é totalmente normal, mas ela tem as suas dificuldades. É como uma criança que tem TDAH, hiperativismo. E precisa ser direcionada, exatamente, né? O autismo não é uma doença. O autismo é uma característica de um indivíduo que tem algumas dificuldades. E aí existem os níveis dentro dessas dificuldades. Mas não é uma doença. E é isso que as pessoas precisam entender. Se seu filho precisa de um auxílio, de uma ajuda, responsável é você. E você precisa quebrar esses dogmas que a sociedade colocou na gente, sabe? De que depende da escola, depende de mim. Não é isso, sabe? As crianças, elas precisam de auxílio e algumas precisam mais do que outras. É simples e procurar assim. O profissional correto, né? Exatamente. Que direcione corretamente para poder ter um acompanhamento que essa criança merece, né? Exatamente. É Isso direito muito da importante. criança ter esse acompanhamento específico, né? Exatamente. E como o Acais desenvolveu muito rápido nessa parte de socialização, Muito. de afetividade, né? Hoje ele chega já abraçando, ele desceu do carro, me abraçou. Exatamente. Cris. E é bem legal porque ele recusava abraço. Era. Ele recusava abraço, ele recusava beijo, até com o pai dele. Ele recusava, ele não queria abraçar ninguém, ele não queria, a não ser a mim. E aí a gente foi trabalhando essa questão do quão importante é o abraço, o que significa o abraço, e a criança se entrega ao aprendizado. A criança se entrega a boas emoções, a bons sentimentos. E quando ele aprendeu que o abraço significa amor, quando ele aprendeu que o abraço significa algo bom para ele, bom para outra pessoa, ele começou a abraçar as pessoas. E olha, é bem engraçado porque eu vejo ainda ele tendo algumas dificuldades. Por exemplo, se ele chegar no ambiente e não falar, e você for até ele pedir um abraço, ele vai ter resistência em te abraçar. Mas, dependendo da forma que você chegue até ele, ele vai te abraçar porque ele entendeu que é uma demonstração de carinho. Então, ele vai te abraçar, mesmo com resistência, ele se entrega. Então, eu acho isso fascinante, sabe? O autista é um ser extremamente inteligente. O Acais, ele tem muita facilidade de gravar músicas, ele ama som, ele ama música, ele ouve o irmão dele tocando violão, ele para observar, mas em contrapartida ele também tem algumas dificuldades, dificuldades de associar coisas, a dificuldade de memorização. Coordenação motora para o autista é um trabalho árduo. O Acais, por exemplo, na escrita, ele tem 5 anos hoje. E na escrita ele tem muita dificuldade. Então, todas as vezes que ele faz alguma coisa que gera esse desenvolvimento na coordenação fina, na coordenação motora fina, a gente faz uma festa. E isso motiva ele, incentiva ele. Porque ele percebe que quando ele se dedica, ele consegue. Então isso motiva ele, mas mesmo assim não é todo dia. Ele tem os dias, ele tem as fases, ele tem os momentos. Tem vezes que ele acorda muito agitado e quer mandar, né? Igual Muito. você tava falando hoje. E tem dia que é muito carinhoso, muito amável. Comigo principalmente. O errado das pessoas é achar que o autista é uma pessoa retardada mental. E não tem nada a ver com essa parte, né, do cognitivo, né? Mas sim das habilidades, é isso? Exatamente. Habilidades sociais, habilidades, como eu havia falado anteriormente, da questão da coordenação motora, questão de equilíbrio. Por acaso a gente precisou colocar ele na aula de natação para melhorar o equilíbrio dele, porque ele andava com as pontas dos pés. Então, direto ele caía. E ele sempre, quando caía para trás,
ele sempre batia a cabeça, porque o equilíbrio do autista não é central igual ao nosso. E aí quando ele caía para trás, ele, ao invés de colocar as mãos para trás, ele jogava as mãozinhas para frente para tentar não cair. Então a cabeça ia no chão. E aí a gente começou a fazer algumas atividades para melhorar essa questão do equilíbrio. E hoje eu olho para o Kais, ele pula com as duas pernas pro ar, ele bota as mãozinhas no chão e consegue tirar os dois pezinhos do chão sem bater a cabeça. Então assim, são coisas que a gente olha e fala, cara, vale a pena a gente correr atrás e investir, sabe? E lutar pelos nossos filhos, vale a pena. E a coisa que a Márcia falou aqui não é investir financeiramente, Não, tá, gente? investir na criança. Ela foi procurar pelo serviço de saúde pública, ela foi atrás, ela se informou, foi em sites, e investir realmente, como ela acabou de dizer, na criança. Porque às vezes a mãe só fala assim, não, tá tudo bem, não, ele só é um pouco mais difícil. E não é, você tá perdendo uma grande oportunidade de desenvolver habilidades no seu filho. E é extremamente importante pro crescimento dele, né? Quando ele crescer, ele vai conseguir ser um adulto normal? Foi uma das perguntas que, apesar de eu já saber a resposta, mas eu queria que você falasse também pro pessoal. Como eu disse, o autismo, o autista tem algumas dificuldades no desenvolvimento, mas nada que não possa ser aprendido, tá? Toda criança, inclusive o autista, quer se desenvolver. Então a gente só precisa mostrar para eles como ele vai conseguir se desenvolver. E lá na frente ele vai ser um adulto normal se nós, como pais, dermos a atenção devida a isso. Então, Marcinha, eu tenho aqui algumas perguntas do pessoal do Instagram sobre o assunto. Por exemplo, causas do autismo. É por causa de medicamento? Tem causa genética? Por exemplo, na gestação do César eu tomei um remédio que na bula dele estava escrito o excesso de ferro pode causar autismo. Tem alguma causa específica? Amiga, não tem causa comprovada, mas os médicos sugerem algumas questões, né? Pode ser durante a gestação, alguma infecção. Alguns dizem que tem predisposição genética, outros falam que é durante o nascimento da criança. No meu caso, por exemplo, todos os profissionais que eu procurei, eles concordaram que pode ter sido por conta da hora do parto. O parto do Acais foi bem difícil, ele nasceu bem roxinho, eles deixaram ainda o Acais ligado ao meu cordão umbilical. Você chegou a quantas semanas? Eu cheguei a 39 semanas, né? E aí ele nasceu de parto natural. Depois que ele nasceu, ele ainda ficou ligado ao meu cordão umbilical durante 15 minutos. Aí que ele começou a respirar melhor, tiveram que colocar ele no oxigênio. E aí os médicos, os profissionais que eu procurei depois, me disseram que pode ter sido essa a causa, mas não é nada comprovado cientificamente. Tem outra pergunta aqui. Quais os tratamentos e o melhor método para o meu filho? Nossa, essa pergunta é bem complexa, porque existem vários métodos. O que eu mais estudei foi o ABA, né? Que ele trabalha a questão comportamental da criança. Mas isso, quem pode trazer para os pais e para a criança é um profissional da área. É por isso que é tão importante a gente procurar auxílio com profissionais, porque eles vão saber direitinho o que passar, o que prescrever, o que dizer, que método, que forma. Então, por isso é tão importante a gente procurar profissionais. O melhor método é procurar um profissional, né? E como que lida com os comportamentos da rotina, do dia a dia? Olha, o autismo, ele tem alguns comportamentos bem difíceis de lidar. Por exemplo, o Acais, ele não quer comer. Ele não quer comer. E não importa o quanto a gente diga pra ele que é importante ele comer. Dá muito trabalho. Então requer muita paciência, requer muito amor. Tem horas que eu digo, a gente perde a paciência. Fala, come menino! Separa os grãozinhos, né? Olha, tem dia que ele não quer comer arroz. Ele detesta milho. E não é porque o sabor não agrada a ele, é por conta da textura. Ele detesta pudim. Ele não pode nem ver o pudim, que ele faz vômito. É incrível. Então, assim, a gente tem que ter muita paciência com o autista. E durante o dia a dia, na rotina, autista ama a rotina. A gente precisa aplicar uma rotina, porque tudo que muda pra ele, tudo que é diferente, incomoda.
sabe? Então ele ama a rotina, ele gosta de ficar em casa. Eu achei que eu ia ter muito trabalho com ele com relação à quarentena, né? Mas na realidade foi o contrário. Ele ficou mais calmo, ele ficou mais carinhoso, ele ficou mais divertido, porque ele está no lugar dele, ele está no ambiente dele. Autista ama o seu ambiente. Então tudo que é um pouquinho diferente já gera transtorno, sabe? Já gera crise. Quando ele crescer, ele vai poder ser um adulto independente? Sim, sem sombra de dúvida. Tudo que a gente ensina hoje pro autista, quanto mais velho ele for, mais adaptável ele vai se tornar. Claro que com suas dificuldades. O autista ele nunca vai deixar de ser autista, mas ele aprende a viver no meio da sociedade, ele aprende a se comportar no meio da sociedade. E uma coisa que é bem interessante é que o autista ele é muito aplicado. Então muitos autistas se saem muito bem nos empregos, nos trabalhos, na área profissional, né, porque eles são muito aplicados. Então todo autista, claro que existem seus níveis, né? Mas todo autista consegue ser um adulto independente. Ok. Também porque cada pessoa tem o seu tempo, né? E aí não adianta exigir da criança que elas sejam iguais. Não existe isso. Cada criança tem o seu tempo, cada um tem a sua limitação. E aí é saber trabalhar dentro dessa rotina, qual a limitação do seu filho, né? Com autismo ou sem autismo, né, mães? Tá, e a última pergunta que eu tenho aqui é: como ensinar habilidades específicas para o meu filho? Por exemplo, uma rotina. Ele levanta, ele vai ao banheiro escovar os dentes, vai tomar banho, vai tomar café da manhã. Como que eu estabeleço essas habilidades, essa rotina para ele? Cris, eu acho que essa é a hora mais legal de se trabalhar com o autista. Porque como eu havia dito para vocês, o autista ama a rotina. E o autista ele não é diferente de nenhuma outra criança. Ele é igual a qualquer criança. Ele tem suas dificuldades, mas ele é igual a qualquer outra criança. Assim como você ensina um filho que não é autista, você vai ensinar o seu filho que é autista a escovar os dentes, a tomar o seu banho. O Akais, ele tem 5 anos. Ele está desenvolvendo a coordenação motora fina. Então, por exemplo, eu ainda preciso escovar os dentes dele, mas eu mesmo assim coloco ele para escovar os dentes primeiro. Ele precisa de ajuda na hora de tomar o banho, mas mesmo assim eu ensino ele a passar o sabonete, eu ensino ele a lavar o cabelinho, eu ensino ele a calçar o sapato, a vestir a roupa, eu deixo ele ir se desenvolvendo. Igual você disse, cada criança tem seu tempo, o autista tem o seu tempo, nenhum autista é igual ao outro, da mesma forma que nenhuma criança é igual a outra. Então, durante o crescimento e o desenvolvimento de uma criança autista, o que a gente precisa ter é força de vontade. Porque através da nossa força de vontade, ele aprende a ter força de vontade também e vai querer se desenvolver. Nenhuma criança, eu repito, nenhuma criança tem preguiça de se desenvolver. Muito pelo contrário, elas se jogam quando estão aprendendo. Quando são desenvolvidas. Bom, e é isso, pessoal. Eu particularmente aprendi muito nesse vídeo, de verdade. E você vê que a Márcia foi atrás de coisas que não são impossíveis. Profissional, mesmo aqui na rede pública, sim, ela foi atrás de pesquisas, como eu já falei, buscou entender o seu filho, abraçou o filho e pôde ser uma mãe que erra no sentido de fazer o melhor, mesmo as pessoas julgando que era mau comportamento, né? Aquela história de quem é a mãe desse menino? Ouve muito. Inclusive é isso que eu queria deixar aqui pra vocês. Se você vê uma mãe desesperada no meio da rua, com seu filho correndo de um lado pro outro, se jogando no chão, fazendo birra, não julga. Não julga porque você não sabe da história dessa mãe. Você não sabe o que ela tá passando, o que o filho está passando, se eles já se entendem ou não. Tenta ajudar, tenta abraçar essa mãe. Se você não conhece, indica ela. Ah, mas eu não sei falar com pessoas que eu não conheço, mas pelo menos não julga. Não fica passando e apontando ou fazendo cara feia para essa mãe porque ela tá precisando de ajuda. E certamente não é a sua cara feia que vai ajudar. Então, Marcinha, muito obrigada. Imagina, isso é um prazer. Obrigada pelo compartilhar, por mostrar a sua história, que realmente
Mães erram, a culpa vem de todos os lados, os dedos apontados mais ainda, né? E a gente com filhos que têm habilidades específicas acaba ouvindo mais, Sim. né? Mesmo quem não tem, já fica, esse menino não tem mãe, imagina nessas situações. Palpites vêm de todos os lados. E a gente precisa aprender a filtrar, Sim. né? E envolver nossos filhos no melhor que a gente pode dar, que é o nosso amor. Eu ouvi uma vez uma frase e isso marcou a minha história como mãe. E ela falava assim, a gente não tem que ser a melhor mãe do mundo, a gente tem que ser a melhor mãe para os nossos filhos. Sim. E ponto. E é isso que a gente precisa entender. Tudo que a gente faz, independente de ser certo ou errado, é o melhor que nós temos para dar para os nossos filhos. E lá na frente eles vão reconhecer isso e vão ser gratos por isso. Com certeza. E é isso. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Não deixem de se inscrever, tá? Ativa o sininho aí. Coloca para assistir todos os nossos vídeos. Tem muito conteúdo importante vindo aí. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Bebezinho. Bebezinho. Eu vou pegar ele. Mas ele é pesado demais. Ele é gordo. O bebê é muito pesado. Não consigo. Pegou a chinela da sua tia. Oi, amor. O Pegou seu minhas... bebê- Não O acredito. bebê nem comprou a chinela. Ele gosta de chinelo. Ai, meu Deus. Vem me dar um abraço, Cais. Vem me dar um abraço. Essa foi a melhor. Dá um abraço. Eu, você e o bebê. Manda beijo. Mua. Mua. Olha aí. Ai, deixa eu segurar a mão.